A maior cerca do mundo se estende por mais de 5.000 quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres a Nova York. E se você caminhasse ao longo dela, precisaria de 6 meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca. Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco. Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura. Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra a sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui. E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de $750 mil para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças. Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes. Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos dois lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores em média. Os de fora tinham pés e cabeça maiores para a sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os dingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida, portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os dingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os dingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os dingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até 3 meses. Danificar a cerca pode custar 6 meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os dingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. E então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de 3 partes. A primeira se estendia de perto de Ravensthorpe, no sul, até Pardue Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin. Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar.
Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. Eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta. Ofereceram o equivalente a quase 2 milhões de dólares hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio, mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca. A manutenção dessas cercas era complicada, havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão. Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando seções menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente. Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, 4 anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as duas cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares. Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra. Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube 1 ou 2 peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial. Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Sutjas, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com sutiãs de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram 4 sutiãs misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar sutiãs à decoração. Logo, mais sutiãs apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que às vezes causa problemas de trânsito na área. Você sabe como se diz: quando estiver em Roma, faça como os romanos. Ou seja, na chamada Cidade Eterna, você precisa garantir que seu peixe dourado tenha um aquário de luxo para viver. Na Nigéria, não se atreva a levar seu próprio carrinho de mão. E esqueça a ideia de adicionar o máximo de maionese que quiser ao seu prato quando estiver na França. Sim, as proibições em todo o mundo podem ser surpreendentes, para dizer o mínimo. Número 1. Você nunca verá uma boa e velha maçaneta em Vancouver, Canadá. Há algum tempo, a cidade alterou seu código de construção para exigir o uso de alavancas de porta modernas e elegantes. Essa mudança tem como objetivo tornar os edifícios mais acessíveis e fáceis de usar. Não são apenas as novas construções que estão passando por mudanças. Até mesmo a histórica prefeitura de Vancouver teve suas sofisticadas maçanetas Art Deco substituídas por alavancas douradas brilhantes. Mas não é que você não possa tê-las legalmente em sua casa. Não há nenhuma equipe de policiais de maçanetas indo até sua casa para confiscar as suas. Você pode mantê-las pelo tempo que quiser. O número 2 vem com uma dica de geografia para você. Se vir esta cadeira na foto, significa com 100% de certeza que ela não é na Basileia, na Suíça. A chamada cadeira monobloco é especial.
Veja bem, a maioria dos objetos dá pistas sobre de quando e de onde são, como o formato das tomadas elétricas ou os rótulos do frasco de shampoo. Mas a monobloco é livre de contexto. Algumas pessoas a consideram um dos objetos com design mais perfeito do mundo, enquanto outras dizem que a natureza homogênea da cadeira é perturbadora e o verdadeiro mal da globalização. Mas por que ela foi proibida na Basileia? Na verdade, as autoridades só querem que a cidade seja bonita, e o design dela não é do agrado delas. Certo, se quiser manter uma em seu quintal, fique à vontade, mas o modelo é proibido em espaços públicos desde 2008. 3. Se você já pensou em levar um carrinho de mão para a Nigéria, tenho uma notícia: nem tente! Caso precise dele por algum motivo durante sua estada no país, basta comprar um lá quando chegar. As autoridades não permitirão que você leve seu carrinho de mão importado para o outro lado da fronteira. Por quê? Bem, o objetivo deles é apoiar seu próprio setor de fabricação e por isso querem dar aos fabricantes locais a chance de brilhar. Em quarto lugar temos a China, onde as autoridades decidiram acabar com a viagem no tempo. Espere um pouco, não é o que você está pensando. Nenhuma máquina de viagem no tempo foi inventada. A proibição se refere a programas de TV e filmes. A propósito, não se trata de algo novo. A lei foi introduzida no início da década de 2000. Aparentemente, os chefões no comando querem manter as coisas reais e não estão muito interessados em distorcer eventos históricos. Eles dizem que alguns roteiros estão ficando um pouco selvagens demais, inventando mitos, promovendo superstições e desrespeitando o passado do país. 5. Cápsulas de café. Elas se tornaram muito populares porque facilitam muito a preparação da bebida. Mas Hamburgo, na Alemanha, não parece ser fã delas. Há cerca de 8 anos, decidiu-se banir as cápsulas de café de plástico dos escritórios das autoridades. Essas pequenas são feitas de vários materiais, o que torna a reciclagem um verdadeiro desafio. Embora seja verdade que possam criar muitos problemas, elas ainda são adoradas por muita gente. De fato, se tornaram um grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa, constituindo uma parte do mercado de café. Hamburgo espera liderar o caminho para mostrar às pessoas o quanto essas cápsulas são realmente um desperdício. Número 6. Chicletes, que foram proibidos em Singapura desde 1992. A medida foi implementada para impedir que as pessoas os colassem em todos os tipos de lugares estranhos, como portas de metrô, cilindros de fechaduras e botões de elevadores. Mas as travessuras dispendiosas nos trens foram a gota d'água para as autoridades. A proibição foi instituída após alguns incidentes graves nos trens do Mass Rapid Transit, MRT, no final dos anos 80. Alguns brincalhões travessos atrapalharam o funcionamento desses veículos colando chicletes nos sensores das portas. Isso causou uma situação complicada e atrapalhou os serviços de trem. E aí está, a goma de mascar foi totalmente proibida. Apenas uma observação. Sim, existem chicletes prescritos por motivos terapêuticos ou odontológicos. E sim, eles ainda são permitidos. Além disso, não entenda mal toda essa proibição. Não é ilegal mascar goma em Singapura. Portanto, se você for para lá como turista, poderá levar um pouco para uso pessoal se estiver viajando. Só não coloque o resto embaixo deste belo banco de praça, ok? O que lhe trará muitos problemas, no entanto, é importar e vender chicletes. A Islândia é a número 7 em nossa parada de proibições. Em 1924, Reykjavik dizia: não são permitidos cães. Não era porque só se gostava de gatos, e sim para impedir a propagação de uma terrível tênia. A doença era séria e causava todos os tipos de problemas de saúde. Mas não se preocupe, os cães são legais agora, desde que sigam as regras. Atualmente em Reykjavik, tudo gira em torno dos gatos. Eles estão por toda parte andando pelas ruas como se fossem os donos do lugar. Você não pode dar 2 passos sem ver um amiguinho peludo implorando por atenção. Esses bichanos de Reykjavik são tão populares que têm até sua própria página no Facebook. As pessoas os adoram e algumas até carregam guloseimas para o caso de encontrarem um felino amigável. E como não há muitas ameaças a eles na Islândia, estão prosperando. 8. Filipinas. Agora, esta é realmente estranha. Cantar My Way em bares de karaokê é meio que proibido nesse país. Essa música aparentemente inofensiva tem sido associada a algumas consequências bastante sérias, como brigas e até mesmo a morte prematura de pessoas. Ninguém sabe o número exato de casos letais causados por essa música, mas houve pelo menos um punhado de incidentes nos últimos 10 anos. A letra, que pode parecer um pouco arrogante e orgulhosa, parece irritar as pessoas quando cantada de uma forma não tão boa.
Isso fez com que alguns bares de karaokê banissem a canção de forma não oficial para evitar qualquer tipo de loucura. 9. Ei, você já ouviu falar sobre a Lei Metabo do Japão? Trata-se de medir o tamanho da cintura para combater a obesidade. Ela foi introduzida em 2008 e a ideia era que, se as empresas e as autoridades locais não atingissem as metas, elas sofreriam penalidades financeiras. O Ministério da Saúde acreditava que essa campanha ajudaria a prevenir várias condições de saúde. Assim, todos os anos, as pessoas com idade entre 40 e 75 anos tinham que medir sua cintura. Os empregadores e as autoridades locais precisavam garantir que pelo menos 65% delas participassem. A meta era reduzir as taxas de obesidade do Japão em 25% até 25 anos. E se não conseguissem, teriam que pagar uma multa. Funcionou? Em 2024, há apenas 4,5% de pessoas que supostamente têm problemas de peso no Japão. Número 10. E temos o Canadá novamente. Então, se você vir alguém contando centavos na fila, pode se divertir com essa pessoa, legalmente falando, é claro. De acordo com o Canadian Currency Act, há um limite para o número de centavos que se pode usar em uma transação, 25 para ser exato. Assim, se alguém tentar usar 26 moedas, você pode bancar o xerife e mandá-lo para a cadeia das moedas. Pegue as de 1 centavo como prova. 11. E um país regulamentado por condimentos aqui. Aparentemente, eles estão sendo reprimidos nas escolas públicas da França. A ideia é tentar tornar as refeições mais saudáveis para os alunos. A regra é que você não pode mais ficar louco com maionese, ketchup e vinagrete. Esses produtos devem ser servidos de acordo com o prato. Finalmente, Itália. Em Roma, você não pode manter seu peixe dourado em uma tigela de vidro velha e chata. Não, isso é considerado cruel porque esses peixinhos precisam do fluxo de oxigênio. Além disso, se forem mantidos em um aquário por muito tempo, podem ficar cegos. Sem contar que não se pode dar peixes dourados como prêmios. A lei tem uma subseção inteira a respeito disso. Portanto, se estiver planejando levar um peixe dourado para casa na sua próxima viagem a Roma, certifique-se de ter um aquário sofisticado pronto para ele. E obrigado por assistir! Na Mongólia viviam dinossauros e atualmente há tantos cavalos quanto pessoas e 10 vezes mais ovelhas. É o país mais vazio do mundo. A capital foi transferida 28 vezes e tem até suas próprias Olimpíadas. Bem, a Mongólia está localizada bem aqui, no platô da Ásia Central, ao norte da China. É o 19º país do mundo em área territorial, mas tem apenas pouco mais de 3 milhões de habitantes. É como a população de Los Angeles, mas com um país inteiro só para ela. Se não contarmos a Groenlândia, a Mongólia é o país com a menor densidade populacional. São apenas 2 pessoas por 1,3 km². Os Estados Unidos têm 37. Bem, isso se contarmos apenas as pessoas. A Mongólia tem muito gado, cerca de 67 milhões, 20 vezes mais do que o número de pessoas. Metade desse rebanho é de ovelhas. No entanto, de todos os animais, o de maior prestígio é o cavalo. Há um ditado tradicional que diz: um mongol sem um cavalo é como um pássaro sem asas. E isso explica muita coisa. Uma pessoa com muitos cavalos é considerada rica, mas não imagine enormes fazendas com grandes estábulos cheios desses animais. Na Mongólia, ter estábulos é mais uma exceção. Lá, os cavalos ficam soltos ao ar livre o ano todo. Não custa quase nada sustentar um cavalo lá, porque eles andam por lá e até encontram comida por conta própria. A natureza do país lhes fornece o suficiente. O inverno é difícil porque tudo está coberto de neve, mas os animais conseguem distinguir a grama da neve. Eles ficam frágeis na primavera devido à falta de alimento, mas se recuperam logo após o fim do inverno. Uma família pode ter um cavalo sagrado em seu rebanho. Ele usa um lenço azul em volta do pescoço e quase nunca é montado. As pessoas de lá realmente amam seus cavalos, e esse relacionamento carinhoso vem de séculos. Há muitas músicas, histórias, mitos e obras de arte com eles. No idioma mongol, há cerca de 500 palavras para descrever as características desses animais e mais de 200 para falar apenas sobre a cor e o padrão da pelagem. Eles também têm um significado espiritual. Acredita-se que possuem espíritos que podem ajudar o proprietário e também que são um meio de transporte para o céu, por isso eram frequentemente sacrificados após a morte do proprietário. Além dos animais domésticos, a Mongólia é o lar de algumas espécies ameaçadas de extinção, sem contar que antigamente os dinossauros vagavam nesse território. O primeiro ovo de dinossauro descoberto foi encontrado ali mesmo.
Hoje, esses animais estão extintos, é claro, mas há leopardos das neves no país e também são raros. Se você for até lá, deve ter cuidado. Os leopardos das neves são tão silenciosos que não dá para ouvi-los se aproximando. Eles não fazem nenhum som ao caminhar. Mas vamos voltar à geografia. O clima na Mongólia pode ser rigoroso e imprevisível. Em um único dia, a temperatura pode mudar rapidamente. O país não tem acesso a grandes massas de água, por isso é muito seco e não chove muito. No sul, há uma parte de um dos desertos mais frios da Terra, o de Gobi. Apenas 5% dele é coberto de areia, o restante é de rocha nua. Há rios, pequenos lagos e pastagens, mas também ouro, carvão e cobre. Portanto, não é um deserto muito típico, mas ainda assim é um. As nuvens de chuva não chegam até lá por causa da cordilheira do Himalaia, que mantém a área na sombra. O deserto está se expandindo a cada ano, devido à mudança climática, é claro, mas também pelo desmatamento e as mudanças no uso da terra. O país inteiro é bastante seco, com pouca precipitação, por isso os habitantes não têm medo do deserto. Sim, ele é povoado, há pessoas vivendo ali. São nômades que estão ocupados com a criação de gado. Essas pessoas não têm um lar fixo, elas viajam com seus animais de um lugar para outro seguindo as estações. Quando se estabelecem em algum lugar antes da próxima viagem, montam uma barraca chamada yurt. Essas tendas são usadas como moradia na Mongólia há milhares de anos, e é incrível que algumas pessoas ainda vivam nelas. A base de uma yurt é feita de mastros, que são cobertos com camadas de feltro e tecido impermeável. Em geral, os mongóis são muito acolhedores, mas os nômades estão em outro nível. Como não recebem visitas com frequência, estão sempre prontos para cumprimentar alguém e oferecer o tradicional leite de cavalo. Eles nem mesmo têm sinos na entrada de suas tendas, convidando os hóspedes a entrar. É claro que também há pessoas que vivem em cidades e vilarejos e têm casas fixas, e são a maioria cerca de 3/4 da população. A maior cidade é a capital, Ulaanbaatar. Quase metade da população do país está concentrada lá, apesar de ser a capital mais fria do mundo. A temperatura média anual é de 0 graus Celsius. A média em Washington, nos Estados Unidos, é de 16 graus e em Ottawa é de 7 graus. Quando Ulaanbaatar foi fundada, no século XVII, estava localizada a cerca de 290 quilômetros a sudoeste do local atual. Depois foi movida 28 vezes até que finalmente se estabeleceu onde está hoje. Por quê? Bem, naquela época a maioria da população era nômade, então a capital também era um assentamento móvel. Dependendo das estações do ano, dos pastos, dos suprimentos de água e de muitos outros fatores, ela se deslocava junto com seus habitantes. Agora a cidade é grande e está estabelecida, então talvez não seja movida novamente, mas quem sabe? Eu sei, ainda não contei a você sobre os Jogos Olímpicos da Mongólia. O evento é chamado de Naadam, um festival anual realizado no meio do verão visto pela maioria dos mongóis. De uma forma ou de outra, existe há séculos. Localmente, o Naadam é chamado de os 3 Jogos dos Homens, e as pessoas competem em 3 modalidades que tradicionalmente são consideradas 3 habilidades masculinas. Então, quais são esses 3 jogos? A luta livre mongol, a corrida de cavalos e o tiro com arco. Originalmente eram apenas os homens que competiam, mas recentemente as mulheres começaram a participar do tiro com arco e da corrida de cavalos. A luta livre mongol é um estilo de luta popular que existe há milhares de anos. Suas representações podem ser vistas em muitas placas antigas encontradas na região. Atualmente é o esporte mais popular do país, e a Mongólia também cedia muitos torneios internacionais. Portanto, é claro que há uma parte de luta livre no festival, e esse é o primeiro jogo. As regras são bem simples. Quem tocar o chão com qualquer coisa que não seja o pé, perde. Não há categorias de peso, limites de idade ou de tempo. Dura quanto for necessário para vencer. E ainda assim eles fazem isso com elegância. A cortesia na partida é importante. Por exemplo, se as roupas do oponente ficarem emaranhadas, o outro deve parar e ajudar a resolver o problema, mesmo que signifique perder uma boa oportunidade de vencer. No final, quando um participante for derrotado, o vencedor lhe dará uma mão e o ajudará a se levantar. O jogo começa com 512 ou 1024 participantes que lutam em duplas. Todo perdedor é eliminado. A competição continua por 9 ou 10 rodadas, dependendo do número inicial de participantes até que haja um vencedor. Depois, há a corrida de cavalos. Esse é um evento de longa distância que atravessa o país entre 16 e 27 quilômetros, dependendo da idade do animal. Até 1000 deles de todo o país podem participar da competição. No tiro com arco, as pessoas competem em equipes de 10. Cada arqueiro usa roupas tradicionais e tem 4 flechas para atirar em uma parede de cilindros de tecido ou madeira.
Quem acertar um deles na parede ganhará pontos, e a equipe que obtiver mais pontos vence. Quando se pensa na Noruega, as coisas que vêm à mente são o sol que nunca se põe no verão, a natureza inacreditável, o fato de ser um dos países mais felizes do mundo e até mesmo os ursos brancos que vagam livremente na natureza. Imagino que eles também sejam felizes. Já está planejando sua viagem para esse país dos sonhos? Bem, não se apresse, você terá que rever seu orçamento. O combustível lá é de 10 a 15% mais caro do que em outros países da Europa Ocidental. Uma refeição em um café custará pelo menos $30 por pessoa. Além disso, considere-se sortudo se conseguir encontrar um hotel a $100 por noite. Se você pesquisar no Google o país mais caro do mundo, verá esta lista. A Suíça, que é fantasticamente cara, os Estados Unidos, já estive lá, sei disso, Luxemburgo, que também não é uma surpresa, e de repente está lá a Noruega. Para que você saiba, uma família de 4 pessoas precisaria de mais de $4.000 por mês para viver no país, e isso nem inclui o aluguel. Especialistas dizem que a Noruega é cerca de 7% mais cara que os Estados Unidos. No entanto, é um país um pouco estranho. Normalmente, as nações mais ricas têm moedas nacionais mais fortes que o dólar americano. Veja os francos suíços, por exemplo, ou o dinar kuwaitiano, que é literalmente o carro-chefe quando se trata de moedas. Por exemplo, um dinar kuwaitiano pode lhe render $3,25 americanos. Agora, é aqui que vem o descompasso. A coroa norueguesa é considerada a moeda mais fraca do Ocidente. Por quê? No mundo selvagem das moedas globais, a coroa norueguesa costumava ser um jogador forte, conhecido por suas jogadas inteligentes. Mas, surpreendentemente, agora é a moeda mais fraca do Ocidente, tendo sofrido um grande golpe na última década. Ela teve uma forte queda em relação ao dólar americano e ao euro, causando preocupação para os bancos centrais e para os investidores de todo o mundo. A montanha-russa do preço do petróleo é um fator importante na luta da coroa, já que a Noruega depende muito das exportações de petróleo. Porém, mesmo com os preços do barril relativamente altos, ela continua historicamente fraca em relação às principais moedas. A fraca coroa norueguesa também está afetando as pessoas comuns, com o aumento dos preços de quase tudo devido ao grande volume de importações. A inflação está crescendo, o que leva ao aumento das taxas de juros pelo Norges Bank. Isso prejudica o mercado imobiliário e torna a vida mais cara para os cidadãos noruegueses. Portanto, um dos supostos motivos pelos quais o país é tão caro pode ser a moeda nacional fraca. O que mais a Noruega tem de especial? O clima, com certeza. Pode ser difícil imaginar um lugar gelado mergulhando em riquezas. É uma imagem que geralmente vemos nas mídias sociais com geotags Dubai, Arábia Saudita ou até mesmo Kuwait. E faz sentido pensar agora que todas as riquezas estão em algum lugar ao sul, já que esses locais têm economias fortes baseadas no petróleo e moedas super fortes. Mas na realidade as melhores economias do sul são uma tendência atual. Você já se perguntou por que os países frios parecem estar ganhando dinheiro, enquanto os quentes estão apenas se recuperando? Acontece que aqueles que vivem em climas frios tiveram que se esforçar apenas para sobreviver ao inverno. Pense em construir abrigos, estocar alimentos e manter o fogo aceso. Enquanto isso, aqueles que se aqueciam ao sol tinham um pouco mais de facilidade para caçar e procurar alimentos durante todo o ano. Essa teoria é verdadeira até mesmo na Terra lá embaixo. Sydney e Melbourne, as principais cidades no jogo da riqueza da Austrália, também são algumas das cidades mais frias, enquanto Darwin, a mais quente, está ficando para trás. Alguns podem argumentar que essa teoria não se sustenta quando olhamos para as civilizações antigas ou para os hotspots modernos, como a tropical Singapura. Mas os tempos mudam, assim como a geração de riqueza. Antigamente tudo girava em torno da agricultura, mas agora está mais relacionado à indústria e à inovação. Portanto, a Noruega pode parecer ter sido obrigada a ficar rica histórica e geograficamente. No entanto, não é bem assim. Ali costumava haver muitas dificuldades. Antigamente, o país enfrentava tempos difíceis, com invernos rigorosos e geografia complicada. Houve até fomes que levaram as famílias a buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Então, como a Noruega passou da pobreza à riqueza? Sim, o petróleo e o gás tiveram um papel importante. O país é pequeno, mas tem cerca de 0,31% de todas as reservas de petróleo do mundo. Porém, a história não se resume apenas ao ouro negro. Por exemplo, a maior reserva de petróleo não está em algum país árabe, mas na Venezuela, que conta com até 20% do ouro líquido do mundo. Ainda assim, a economia venezuelana está longe de ser estável. Assim, nem tudo se resume ao petróleo.
Embora superada em tamanho de floresta por outras nações europeias, a Noruega era uma potência incomparável em madeira durante a era da navegação. Graças ao caminho estratégico do fiord, a madeira de suas florestas do interior podia chegar rapidamente às fábricas do lado do fiord e aos mercados globais. À medida que as ferrovias liberavam um potencial florestal maior em outros países após o século XIX, a Noruega era a rainha da madeira da Europa, reforçada por uma frota mercante de classe mundial no século XX. A riqueza em madeira, aliada às primeiras normas sociais de cooperação, estimulou o crescimento em vários setores, desde a agricultura até a pesca e os bancos. Apesar de ter sido rotulada como pobre no século XIX, o PIB per capita do país superou o das nações do leste e do sul da Europa. A ascendência da nação continua além da descoberta de suas reservas de petróleo. A Noruega é única, com uma população pequena, mas um território extenso. Apesar de sua vastidão, os países nórdicos são dispersos e considerados entre os países mais espaçosos do mundo. A maior parte do território do norte se estende além do Círculo Polar Ártico, oferecendo paisagens severas com solo fino cobrindo o leito rochoso. O terreno difícil da Noruega, repleto de montanhas e com uma estação de crescimento curta, limita a terra arável a apenas 2,2%, semelhante ao Iêmen. Essa terra dispersa em pequenos vales torna impraticável a agricultura extensiva, muito diferente da agricultura eficiente dos Estados Unidos. Com uma enorme porção de terra e litoral, mas com uma população pequena, a Noruega faz muito dinheiro com seus recursos. Além disso, a natureza tem sido muito gentil, com ricos locais de pesca, energia hidrelétrica dos rios e energia das águas frias. E só então vem aquela pequena coisa chamada petróleo. No final dos anos 50, houve uma grande descoberta que mudou tudo para a economia do país. Hoje em dia, as atividades petrolíferas têm sido um grande divisor de águas por lá, alimentando seu crescimento econômico e financiando seu estado de bem-estar social. Mas a Noruega não se limitou a ficar de braços cruzados e observar o fluxo de dinheiro. Ali se tomam medidas inteligentes, como a criação de um fundo soberano para administrar sua riqueza petrolífera a longo prazo. O fundo recebe muito dinheiro, atualmente em 1 bilhão e 700 milhões de coroas norueguesas, ou mais de 160 milhões de dólares americanos. O país usa os juros desse fundo para aumentar seu orçamento anual, garantindo assistência médica, educação e bem-estar de alto nível para seus cidadãos. E aqui está o ponto alto. A Noruega não está descansando sobre os louros. Eles estão investindo em tecnologias sustentáveis, como a energia eólica offshore, para garantir um futuro brilhante além do petróleo e do gás. A Noruega pode ser cara, mas não pode competir com o lugar de maior custo de vida do mundo para se viver, Mônaco. É quase 4 vezes mais caro do que a média global. Portanto, se você deseja conviver com os ricos e famosos, não procure mais em Mônaco. Com os preços dos imóveis subindo para uma média de mais de $50 mil por metro quadrado em 2022, não é de se admirar que esse pequeno país seja um imã para os ricos. No entanto, há um lugar que é particularmente caro para turistas, e não estou falando de armadilhas para turistas. Nem Oslo, nem Mônaco conseguem superar os preços em... Tire um segundo para dar seu palpite. Pronto? Bem-vindo a Ashgabat, a capital do Turcomenistão. Uma jarra de leite custa incríveis $15 americanos, enquanto um plano padrão de assinatura de internet sai por $186 americanos por mês. Acalme-se, você não é pobre, é apenas um problema econômico. O motivo desses preços é simples. A taxa de câmbio da moeda nacional do Turcomenistão em relação ao dólar é fixa e nunca muda. Um dólar equivale a 3,5 manats, e tem sido assim desde 2015. Os preços locais na moeda local aumentam devido à inflação, o que faz com que não sejam proporcionais aos preços em dólares. A taxa de câmbio nunca muda. Assim, para quem mora lá, esses preços não parecem ser extraordinários, mas para quem vai com dólares, a viagem sairá cara. Tudo começou com o Home Insurance Building, erguido em 1885 em Chicago. Apenas um prédio de 10 andares, mas foi uma revolução na época. O início da era dos arranha-céus. Com um método revolucionário de construção, o edifício tinha um esqueleto interior de aço, o que permitia que as paredes fossem mais finas e toda a estrutura mais alta do que até então. Ficou de pé até 1931, quando foi demolido para a obra do Bank of America, que existe até hoje. Naquele mesmo ano, foi concluída a obra do Empire State Building, em Nova York.
Ele tem a altura de 10 home insurance buildings, um em cima do outro. Esse é o progresso da engenharia que a humanidade fez em apenas 46 anos. O Empire State se tornou o maior do mundo e manteve o status por 39 anos. Agora, pouco mais de meio século depois, ele ocupa o lugar de número 53 na lista das maiores construções. A humanidade subiu muito mais alto. O maior prédio do mundo hoje é o Burj Khalifa, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tem 828 metros. Mais de 2 Empire State, um em cima do outro. Embora os arranha-céus tenham começado nos Estados Unidos, se tornaram tremendamente populares na Ásia. Só para colocar em perspectiva, cerca de 80% dos que existem no mundo estão nesse continente. O equivalente a cerca de 7.500 no total. O país com o maior número dessas edificações é a China, com quase 3.000. Por que gostam tanto deles por lá? Bem, a Ásia tem a maior população do mundo e sua economia está crescendo. Portanto, ir para o alto é uma solução perfeita para acomodar o maior número possível de pessoas em suas cidades. Mas perto da China também está a Índia, com quase a mesma população. Ainda assim, o país tem 10 vezes menos arranha-céus, com pouco mais de 200. A maioria localizada em Mumbai. Então por que a Índia não põe de pé tantos prédios altos se é uma ótima maneira de acomodar as pessoas? Acontece que o país regula estritamente a construção, alegando questões de saúde e segurança. Veja bem, existe uma teoria urbana bastante popular de que grandes estruturas que acomodam muitas pessoas levam a uma maior densidade populacional, mais anonimato e menor segurança no território. Então a Índia está tentando evitar isso com construções baixas. O problema é que quando uma cidade não consegue acomodar todos que querem morar nela, começa a crescer horizontalmente. Além disso, os terrenos e os apartamentos são muito caros devido à sua escassez, então pouquíssimas pessoas podem pagar. Dessa forma, o país começou a afrouxar as restrições recentemente e agora está lentamente permitindo edificações um pouco mais altas, com 34 arranha-céus sendo erguidos no momento. Sabe que outro lugar no mundo também se recusa a permitir esses gigantes? A Europa. Só Nova York tem mais deles do que todo o território europeu somado. São apenas 250 no velho continente, sendo que metade se localiza em apenas 3 cidades. O motivo para a resistência a prédios altos por lá é totalmente diferente. A história dos grandes edifícios remonta a pouco mais de 100 anos atrás, nos Estados Unidos do século XX. É um país bastante jovem, e as zonas urbanas ainda estão sendo construídas do zero, com muitos terrenos disponíveis. Quando ele ainda estava se formando, muitas cidades europeias já existiam havia dezenas de séculos. Assim, não há muito mais espaço livre e ninguém tem qualquer desejo de derrubar o Coliseu e colocar algum edifício enorme e sofisticado lá. Também não havia razão prática para mudar as coisas. A força motriz dos arranha-céus asiáticos e americanos é a população crescente das zonas urbanas. Sem contar que os europeus são muito protetores do horizonte de cada local. A história chega a Bruxelas, capital da Bélgica, que ganhou até o termo bruxelização. Na década de 1960, não havia regulamentos de zoneamento e algumas edificações na cidade foram demolidas para dar lugar a outras mais contemporâneas, com o objetivo de desenvolver distritos comerciais. A construção incontrolável começou e prédios modernos foram levantados em pontos aleatórios em Bruxelas. Eles não tinham valor cultural ou histórico e não se encaixavam na arquitetura da cidade, atrapalhando a imagem dela. Muitos arquitetos e pessoas protestaram e novas leis foram introduzidas, restringindo a demolição de locais de importância histórica e controlando a expansão imobiliária. Outros países europeus aprenderam com os erros da Bélgica. A população em todo o continente ainda não gosta de estruturas modernas. Muitos locais adotaram regulamentos de zoneamento e erguer um sofisticado arranha-céu de vidro por lá não é tão fácil. Ainda assim, cidades com grandes centros financeiros como Londres, Frankfurt ou Istambul exigem espaços comerciais.
Dessa maneira, algumas possuem vários gigantes em algum lugar fora dos centros históricos, formando distritos separados. Roma, a capital da Itália e uma das cidades mais antigas do mundo, rejeitou completamente os grandes edifícios, afirmando que nenhum jamais aparecerá lá. Você já notou que a maioria dos arranha-céus é feita de vidro? Acontece que a escolha não é nada aleatória e há vários motivos para privilegiar o material em sua composição. A primeira é que ele pode ser prensado em todas as formas possíveis. Assim, a obra pode não ser mais apenas uma torre vertical chata como antes, mas ter todos esses designs sofisticados que vemos em todo o mundo agora. A segunda razão é que é um material muito fino. As paredes são mais estreitas e os pisos maiores, proporcionando mais espaço interior, ao contrário dos tempos pré-Home Insurance Building. O vidro também é bastante leve e permite que a construção seja bem alta. Por ser transparente, reduz a necessidade de consumo de energia na parte interior, por isso também é muito econômico. Adicionalmente, é resistente à temperatura e, portanto, às intempéries. E, finalmente, parece elegante, chique e moderno. Dessa maneira, teoricamente, os arranha-céus maximizam o espaço urbano, acomodam mais pessoas e reduzem o consumo de energia. Na prática, tudo é um pouco menos eficiente. Há mais espaço entre eles do que entre os edifícios mais baixos, o que significa mais terreno usado do que se imagina. Além disso, cerca de 40% do espaço de cada um não é utilizado, porque é reservado para postos de elevadores e saídas de emergência. Cada andar a mais adiciona menos espaço do que o anterior. Quanto à energia, há muita necessidade de calor e frio, e não devemos esquecer do uso de elevadores. Ok, agora vamos descobrir quais são os países com o maior número de arranha-céus do mundo. Vou dar a você o top 15 em setembro de 2022. Então, o número 15 é o Panamá, com 66. Na posição de número 14 vem a Turquia, com 67. O 13º lugar vai para Singapura, com 95. Depois vem a Índia, com 112, sendo que alguns desses foram erguidos nos últimos anos, então é um grande salto que deram. Em seguida, com 122 arranha-céus, vem as Filipinas. A Tailândia abre o top 10 com 125. O Canadá supera por pouco, com 124. A 8ª colocação vai para a Indonésia, com 129 grandes edifícios. A Austrália tem 141 deles e fica com a 7ª posição. Suba de nível, agora estamos falando de 266 na Malásia. O Japão ganha por apenas 5 e abre o top 5. O número 4 é, sem surpresa, outro país asiático, a Coreia do Sul, com 276. Os Emirados Árabes Unidos chegam ao top 3 com 314. Agora, todos nós já conhecemos os dois países com maior número de arranha-céus se você estiver atento hoje. Sim, o segundo lugar vai para o país fundador desses gigantes, os Estados Unidos, com 859 deles. É um grande salto em relação ao terceiro, mas há um ainda maior. Com 2.976 arranha-céus, a primeira posição fica com a China. 9 países entre os 15 primeiros são asiáticos, 3 são das Américas, 1 do Oriente Médio, 1 da Europa e 1 da Austrália. Aposto que você já ouviu falar do infame Triângulo das Bermudas. No entanto, há um irmão menos conhecido que pode ser ainda mais perturbador. O Triângulo de Bridgewater, localizado em Massachusetts, é um pequeno mas intenso foco de atividade paranormal. O criptozoologista Loren Coleman cunhou o termo em 1938 para descrever essa área de 520 km², que abrange pontos sinistros em Abington, Rehoboth e Freetown. Dentro de suas fronteiras há várias cidades, incluindo Bridgewater, de onde vem o nome. Para os corajosos o suficiente para explorar, há até mesmo um guia disponível detalhando os locais mais assustadores da região. Você pode começar sua viagem pela King Philip's Cave, em Norton. Diz a lenda que o líder Wampanoag Metacomet, também conhecido como Rei Philip,
costumava ficar por lá durante sua épica rebelião contra os britânicos do século XVI. E agora, algumas almas corajosas juram ter visto luzes fantasmagóricas e ouvido tambores fantasmas na caverna. Mas se caçar fantasmas não for sua praia, que tal dar uma olhada em Hockomock Swamp, Pântano Hockomock, no Bridgewater Triangle? As pessoas afirmam ter visto de tudo, desde o pé grande até pássaros e cobras gigantes ao redor do lago. E também há rumores de incêndios fantasmas e luzes fantasmagóricas. É como uma festa paranormal lá fora. E se você prefere contos assustadores da vida real, não pode deixar de visitar a Solitude Stone em Bridgewater. Escondida às margens do rio Nunkatesset, essa pedra carrega uma história de assombração que remonta ao século XVIII. Um ministro local esculpiu um poema misterioso nela, e com o passar dos anos, ela se tornou um ponto de encontro para caçadores de fantasmas e aficionados por história. Localizada na Austrália, a Monte Cristo Homestead pode parecer uma charmosa casa australiana do lado de fora, mas as aparências enganam. Por trás de suas portas fechadas, há uma história sinistra que levou a sua reputação como a casa mais assombrada da Austrália. Originalmente, ela pertencia a Christopher Crowley, que fez fortuna com o Royal Hotel em Junee. Eventos sombrios ocorreram dentro das paredes da Fazenda Monte Cristo. A família Crowley residia na mansão em estilo vitoriano, situada no topo de uma colina com vista para a cidade. A tragédia ocorreu com a morte de Christopher em 1910 e de sua esposa Elizabeth em 1933. Após a partida da família em 1948, a casa caiu em desuso e foi abandonada. Mais tarde, a família Ryan comprou a propriedade e trabalhou para restaurá-la, mas descobriu que não estava sozinha. Ocorrências estranhas, como comportamento animal incomum e encontros com luzes misteriosas e figuras fantasmagóricas, levaram os Ryans a acreditar que a casa era mal assombrada. Diz a lenda que pelo menos 10 espíritos vagam pelos corredores da Monte Cristo Homestead. Você pode escolher entre uma variedade de fantasmas na casa mal assombrada: uma criança que foi deixada por uma enfermeira descer as escadas, uma empregada que despencou de uma varanda, ou um garoto do estábulo que morreu tragicamente em um incêndio. O espírito mais ativo é o filho do zelador, que foi descoberto acorrentado ao lado de sua falecida mãe e permaneceu acorrentado por 4 décadas. Atualmente, a casa funciona como pousada e café da manhã, oferecendo jantar e um tour de fantasmas que detalha sua história sombria. Os hóspedes mais corajosos têm a opção de passar a noite na residência sinistra. Localizada em Francisville, perto de Nova Orleans, a Myrtles Plantation é uma mansão histórica com uma varanda de 38 metros e um grande saguão adornado com um magnífico lustre de cristal francês. A mansão tem um passado sombrio, com 10 pessoas que perderam suas vidas entre essas paredes. Como resultado, houve vários relatos de avistamentos de fantasmas, incluindo a infame Chloe, uma figura espectral usando um turbante verde característico que assombra os visitantes em seus quartos. Outros fantasmas relatados incluem uma menina espiando pela janela, uma criança pulando nas camas, um soldado, uma sacerdotisa voodoo e um fantasma de um antigo proprietário. Apesar de sua reputação como a casa mais assombrada dos Estados Unidos, a Myrtles Plantation, assim como a Monte Cristo Homestead, agora funciona como um charmoso bed and breakfast com 21 acomodações. Os visitantes podem fazer passeios fantasmagóricos durante o dia ou optar por passeios noturnos mais populares e de arrepiar os cabelos. Além disso, um restaurante na propriedade oferece aos hóspedes uma culinária fresca e de origem local. Originalmente construída em 1824, a Casa de Ópera em estilo italiano em forma de ferradura em San Juan, Porto Rico, tem sido um elemento de destaque no cenário cultural da cidade há mais de um século. Apesar dos rumores de ocorrências paranormais, o Teatro Tapia é imperdível devido à sua beleza arquitetônica distinta. De acordo com a lenda local, o teatro é assombrado por 2 figuras fantasmagóricas. Uma delas é uma mulher de vestido vermelho que aparece no camarote 1 a 5 antes de desaparecer, enquanto a outra é uma atriz que caiu tragicamente no palco no século XVIII e que, segundo dizem, se apresentava para plateias invisíveis antes de desaparecer. Dizem que seu fantasma vagueia pelo teatro, ocasionalmente cantando no palco e fazendo com que as portas se fechem nos bastidores. Embora essas histórias de fantasmas não possam ser confirmadas, os 200 anos de história do teatro deixam espaço para especulações.
O Castelo da Boa Esperança é a construção mais antiga da África do Sul, erguido entre 1660 e 1670 por soldados, marinheiros e outros. O objetivo principal era proteger as pessoas que viviam lá, mas aparentemente acabou se tornando um lugar que assusta todas as pessoas que o visitam. Você pode dizer que tudo isso não passa de imaginação vívida e que não há nada de paranormal nesse lugar, mas é o seguinte: muitas pessoas afirmaram ter ouvido vozes e passos na masmorra. Além disso, disse que o sino da Torre do Sino toca às vezes, mas não é realmente possível que o sino toque, pois a torre foi fechada com tijolos há alguns séculos. Há uma lenda, no entanto, que explica o toque sinistro. Dizem que um soldado acertou contas com a vida lá e deve ser o fantasma dele que está tocando. Mas espere, a coisa fica ainda mais assustadora. Há um cachorro preto fantasmagórico que gosta de assustar as pessoas, um homem alto e brilhante que pula das paredes e até mesmo uma senhora do século XVIII que ainda recebe convidados importantes. Hoje, o castelo é um museu militar e um local para cerimônias tradicionais. O local é repleto de segredos incontáveis que estão esperando para serem descobertos. Conhecido como o Gigante do Vale do Loire, esse castelo francês é realmente impressionante. Ele tem 7 andares, 204 cômodos, muitas galerias de retratos e até mesmo sua própria casa de ópera com capacidade para 200 pessoas. Originalmente construído como uma fortaleza no século XI, recebeu até mesmo visitas reais. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Aparentemente, o local é assombrado pela Dama Verde, também conhecida como La Dame Verte. Dizem que ela era a filha do amor do rei Carlos VII, e sua história terminou tragicamente no século XV, quando seu marido a matou por traição. As pessoas afirmam ter visto sua figura fantasmagórica na torre da capela, vestida com seu vestido verde característico, com olhos vazios assustadores e um nariz faltando. Alguns até dizem que ouviram seus lamentos por todo o castelo. Atualmente, esse castelo foi transformado em um hotel chique que organiza eventos interessantes, como mercados. Mas se você for corajoso o suficiente para passar uma noite lá, os quartos são exuberantes. Entre no Ancient Red Inn, um lugar onde a escuridão se esconde em cada esquina e os espíritos do passado nunca descansam de verdade. Sussurros ecoam pelos corredores, acompanhados pelo som de passos distantes e pela sensação inexplicável de dedos gelados roçando em sua pele. As sombras dançam sob a luz bruxuelante das velas, lançando formas sinistras nas paredes antigas adornadas com símbolos sinistros de um tempo esquecido. À medida que você se aventura mais profundamente na pousada, a temperatura cai drasticamente, causando um arrepio na espinha que nenhuma quantidade de camadas pode aquecer. Dizem que as aparições fantasmagóricas que vagam pelos corredores são almas perdidas em busca de vingança ou simplesmente incapazes de passar para o próximo reino. No Bishop's Room, o mais assombrado de todos, a energia opressiva é sufocante, como se as próprias paredes estivessem se fechando sobre você. Mas, apesar da sensação avassaladora de medo e pavor que permeia a pousada, há aqueles que são atraídos por sua escuridão como mariposas por uma chama. Eles buscam a emoção de encontrar o desconhecido e a adrenalina de sentir a presença do sobrenatural de perto e pessoalmente. Na Índia, antes de alguém se casar, é feita uma análise completa, digamos um pente fino na vida da pessoa. Às vezes sem nem mesmo ela saber disso. Lá existem agências de detetives pré-matrimoniais que prestam serviços de investigadores particulares. Ainda há fiscais de cuspe. Essas pessoas, também conhecidas como detectores de perturbações da ordem, pegam e multam quem jogar lixo ou cuspir em público. Outra profissão que você provavelmente não encontrará em outro lugar é o de limpador de ouvidos. O procedimento de remoção de cera requer alguns instrumentos tradicionais, pois lá em geral não se usam os cotonetes com os quais estamos tão acostumados. Seus instrumentos são a agulha de aço, um pouco de algodão e uma pinça. Caramba! O profissional enrola um pouco de algodão em volta da agulha para que pareça um cotonete e limpa os ouvidos dos clientes. Esses caras geralmente podem ser encontrados em algum lugar no centro da cidade, perto de monumentos ou em um mercado local. Essa profissão é rara e exótica na Índia atualmente, mas costumava ser bastante comum. Nesse país, seu sonho pode se tornar realidade e você será pago para escorregar em um toboágua. A profissão é chamada de testador de toboágua, e a pessoa precisa controlar se os escorregadores são seguros e divertidos.
Normalmente, um profissional trabalha em vários hotéis e passa a maior parte do tempo em aviões, viajando de um resort para outro. Há uma vila onde os moradores não têm fechaduras nas portas. Nenhuma casa tem. Nem mesmo os banheiros públicos contam com fechaduras ou portas. Apenas uma cortina. Obrigado. Pode parecer um tanto perigoso, mas na verdade é um dos lugares mais seguros que existem. Os moradores locais colocam um pedaço de madeira na porta apenas para manter os cachorros de rua do lado de fora. A única delegacia foi inaugurada lá apenas em 2015 e ainda não há ocorrências. Mesmo o banco local não tem fechadura. Ele é oficialmente o único do mundo que nunca é trancado. Quando os moradores estão fora da cidade, não pedem aos vizinhos para cuidar de suas casas e não têm medo de deixar objetos de valor, dinheiro e joias sem escondê-los. Os pratos vegetarianos são bastante populares na Índia. Entre 15% e 30% de toda a população do país é vegetariana. Algumas pessoas tendem a comer apenas peixes e nunca se alimentam de nenhum animal terrestre. Muitas grandes redes de restaurantes famosas, por servir deliciosos pratos com carne, oferecem até mesmo um novo menu vegetariano para a Índia. Talheres não são realmente necessários para muitos pratos indianos tradicionais. Dizem que o delicioso curry fica ainda melhor se comido com as mãos. Eu presumo que você gostaria de comer os dedos separadamente. Mas ei, estou só pensando aqui em voz alta. Também há uma grande variedade de pratos tradicionais malucos, mas há um chamado... Ok, vamos colocar o nome na tela. Obrigado. Ele é feito de batatas, que são muito comuns na culinária indiana. A parte exótica é que elas são, na verdade, bem velhas. Mais do que isso, podres. Há um monte de especiarias tradicionais. Esse é apenas um acompanhamento. Você precisará escolher o prato principal. Samosa é outro prato indiano tradicional feito com batatas. Elas são fritas e parecem bolinhos. E podem ser tanto um acompanhamento quanto um prato principal. Se você adora açúcar, não se esqueça de agradecer à Índia por isso. Ele foi extraído e refinado pela primeira vez há cerca de 2.500 anos. Então os chineses aprenderam a técnica e ela se espalhou por todo o mundo. Outra coisa pela qual você deveria agradecer à Índia é o shampoo. A primeira versão foi feita com ervas secas, alguns extratos e água. O jequiti e sua amêndoa eram muito difundidos no país. Então esse componente foi a combinação perfeita para a fórmula do shampoo. É provavelmente por causa dos shampoos apropriados que a maioria dos indianos tem cabelos absolutamente deslumbrantes e penteados legais. A propósito, na Índia é possível cortar o cabelo dos clientes com fogo. A prática não é tão difundida, porém dizem que apenas um barbeiro faz isso lá. Primeiro ele borrifa o cabelo com um pó inflamável e depois literalmente coloca fogo nele. Enquanto os fios queimam, o cara modela a forma certa com a ajuda de 2 pentes. Ele diz que o fogo ajuda a endireitar o cabelo e afirma também ter pelo menos 15 clientes por dia que vão até lá para fazer exatamente esse corte. O barbeiro com certeza faz parecer que é uma barbada de fazer. Se você gosta de festividades, a Índia é seu destino certo. Os indianos têm cerca de 1.000 festivais e eventos variados. As pessoas às vezes até celebram o primeiro corte de cabelo ou, quem sabe, a queima dele. Todas as celebrações locais valem a pena de ser conferidas. Holi é a festa das cores e as pessoas consideram que marca o início da primavera. Começa no final de fevereiro e termina em março. Nela, todos jogam pós coloridos, então não use aquela camiseta branca nova no festival. Diwali é a festividade das luzes e dura 5 dias. As pessoas dão presentes umas às outras, geralmente doces, e acendem milhares de velas e lamparinas. Nenhum outro país tem tantas comemorações. A Índia também detém muitos recordes mundiais. O maior relógio solar do mundo foi localizado na cidade de Jaipur. É uma torre de 27 metros de altura, feita de pedra polida e parecida com uma obra-prima arquitetônica. A sombra desse relógio solar se move a cerca de 6 centímetros por minuto. Você pode ver literalmente o tempo passando ali. Outra das coisas mais longas na Índia são as unhas. De acordo com o livro dos recordes, as unhas mais compridas de todas pertenceram a um indiano. Elas são quase tão longas quanto um ônibus daqueles de 2 andares de Londres. Ele as cortou em 2018, mas antes o comprimento total delas havia chegado a mais de 9 metros. Também há um recorde para a quantidade de filmes produzidos por ano. Em 2018, 1.813 novas películas foram produzidas no país. A quantidade é tão impressionante
que se você quisesse assistir a todos os filmes feitos lá em 2018 e visse um por dia, ainda estaria assistindo no cinema hoje. A ilha Sentinela do Norte, que faz parte da Índia, é provavelmente o lugar mais remoto do mundo, já que ninguém pode visitá-la. Estranhos não são bem-vindos lá. Os moradores locais são bastante introvertidos e sempre rejeitam qualquer contato vindo de fora. Nenhum navio pode se aproximar mais do que 9 quilômetros dela, e sempre há gente patrulhando a área. Esse é um dos poucos lugares no mundo que não possuem uma civilização moderna. Recentemente a ilha foi aberta para pesquisadores, mas os turistas ainda não podem ir até lá. Vários anos atrás, 2 sapos se casaram em uma cidade costeira chamada Udupi. Isso foi feito para chamar a chuva. Estava muito quente, mais de 40 graus. Os 2 animais usavam roupas exclusivas para a ocasião. E a noiva ainda tinha um anel no dedo do pé. Eles foram enviados para passar a lua de mel em Manapala e foram soltos lá. Infelizmente tiveram que ser separados alguns meses depois, pois os moradores locais precisavam que a chuva torrencial que começou logo após o casamento parasse de alguma forma. Não existem 4, e sim 6 estações climáticas lá. De acordo com os calendários do norte, oeste e centro da Índia, a primavera no país ocorre em março e abril. Em seguida vem o verão, também conhecido como estação quente. Ele começa em maio e termina em junho. Essa também é uma das épocas para casamentos. Em seguida vem a estação das chuvas, também conhecida como monções, que começa após o solstício de verão, geralmente em julho, e vai até o fim de agosto. Na sequência, o outono, que vai do final de setembro a meados de novembro. Depois, chega o pré-inverno, ou simplesmente estação fria. O verdadeiro inverno ou estação de frio começa em janeiro e vai até fevereiro. Na verdade, existem muitos outros calendários na Índia, mas todos têm 6 estações, com pequenas diferenças. A Estátua da Unidade é, na verdade, 2 vezes mais alta que a Estátua da Liberdade, chegando a 182 metros. Ela foi aberta ao público há cerca de apenas 2 anos, em 2018. É composta por 5 partes, mas apenas 3 são acessíveis aos visitantes. A primeira começa na base e termina nas canelas. Ela tem 3 níveis e inclui a área de exposições, um jardim e um museu. A segunda vai até as coxas. A terceira tem um mirante a uma altura de 153 metros. A quarta é a área de manutenção e os visitantes não podem ir até lá. Finalmente, a quinta parte compreende os ombros e a cabeça. Nos primeiros 11 dias após a inauguração, quase 130 mil turistas foram visitar o gigantesco monumento. Isso é como a população de Cubatão, no litoral de São Paulo. Bom saber. Mais um ponto turístico que vale a visita. Há pontes no estado indiano de Meghalaya que são feitas de raízes vivas. Elas são compostas por raízes grossas, entrelaçadas ao longo dos anos, que ficam fortes o suficiente para suportar uma carga de 50 pessoas por vez. As tribos Khasi e Jaintia se tornaram mestres na arte de criar essas pontes insanas. Seus integrantes precisam delas para atravessar rios com mais facilidade. Algumas dessas pontes têm mais de 180 anos de idade. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até elas terem tamanho suficiente para alcançar o outro lado do rio. Pode levar de 10 a 15 anos para construir uma ponte assim. No processo, as raízes são entrelaçadas lentamente umas às outras. E é isso que as torna tão resistentes. Algumas têm mais de 30 metros de comprimento. Assim que a ponte fica pronta, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se decompõem, outras mais novas continuam a crescer. Por isso essa construção natural dura tanto. Os visitantes do Parque Nacional do Vale da Morte, nos Estados Unidos, ficaram surpresos e um pouco assustados quando encontraram essas pedras estranhas. Elas pareciam estar se movimentando pela areia, sozinhas. Há muitas rochas que se movimentam de um lugar para o outro, largando longos rastros atrás de si. Isso deixa os cientistas intrigados, pois algumas pesam mais de 300 quilos, e algumas já percorreram uma distância de quase 300 metros. Há muitas teorias que explicam esse fenômeno, mas a mais provável afirma que as pedras se movimentam em razão de algo chamado capa de gelo. No inverno, partes do vale se enchem de lagos superficiais por causa da chuva, e as pedras ficam no fundo deles, congeladas. O gelo flutua até o topo dos líquidos, assim como acontece no seu refrigerante. Então as pedras se levantam um pouquinho do chão, raspando o fundo lamacento desses lagos.
Quando o verão chega, a água evapora derretendo o gelo, e tudo que resta são as pedras e seus rastros misteriosos. Os vulcões não cospem apenas lava quente, também podem liberar relâmpagos. Cinzas, poeira, rochas, lava e gases são expelidos a velocidades impressionantes quando eles entram em erupção rapidamente. Isso cria tanta fricção que faz a eletricidade estática se acumular e depois ser liberada em forma de relâmpagos. Há também os tornados de fogo. Eles se formam quando ventos poderosos atingem alguma região em chamas e arrastam o fogo para cima, formando uma tenebrosa coluna. Os Estados Unidos presenciam esses insanos espetáculos pelo menos uma vez por ano. Alguns podem alcançar mais de 300 metros de altura. Um dos fenômenos naturais mais legais e mais raros do mundo é o arco lunar. Sim, é exatamente o que você está pensando. Um arco-íris ao redor da Lua. Mas é necessário haver condições muito precisas para que ele surja. A Lua precisa estar bem baixa e o céu estar escuro. As gotículas de água devem estar no ar, no lado oposto à Lua. E também ajuda se a Lua estiver brilhando como um diamante. Os arcos lunares ocorrem quando a luz da Lua é refletida nas gotículas de água que ficam no ar, batendo nelas por um ângulo que altera sua direção. Existem praias com águas tão brilhantes que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Esses lugares incríveis podem ser encontrados pelo mundo todo, das Maldivas a Porto Rico. O brilho misterioso é causado por uma espécie de alga marinha bem pequenina, que vive sob a superfície da água. Ela emite uma luz brilhante sempre que as ondas e correntes a fazem se mexer. Aí, as praias começam a ficar azuis, verdes ou vermelhas. Se algum dia você tiver a chance de sobrevoar as florestas verde esmeraldas do oeste da Austrália, ficará surpreso ao ver um monte de lagos cor-de-rosa. Se conseguir descer para algum deles de perto, melhor ainda. É totalmente seguro nadar lá. Além de ser um cenário perfeito para uma foto para o Insta, essas águas rosadas são altamente salinas, ou seja, você conseguirá flutuar sobre elas. Os lagos são banhados pelo Oceano Antártico, e alguns têm essa cor inusitada porque são cheios de algas com altos níveis de um pigmento vermelho alaranjado. Outros certamente contêm minúsculos micro-organismos chamados halobactérias. A água fica vermelha ou rosa quando há muitos deles juntos. E há quem acredite que essa cor se deva a uma grande quantidade de camarões rosa-choque. Os pilares de luz são feixes coloridos de luz que saem da Terra em direção ao céu ou vice-versa. Geralmente só ocorrem em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo que estão flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos serão esses pilares brilhantes. Eles são mais comuns no pôr e no nascer do sol. Há cavernas escondidas ao redor do mundo que são inundadas por uma luz brilhante, originária de centenas de vagalumes que moram lá. Algumas cavernas têm mais de 30 milhões de anos, e a maioria fica na Nova Zelândia e na Austrália. Esses vagalumes são da espécie Arachnocampa luminosa. Parecem vermes e capturam sua comida da mesma forma que as aranhas. Eles fazem fios de seda e formam teias, que são as responsáveis por iluminar a caverna inteira. A função delas é atrair mosquitos e outros insetos saborosos para que os vermes possam comer. As árvores arco-íris existem mesmo. Nas Filipinas e na Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de Mindanao, ou goma de arco-íris. Os tons coloridos são criados pelo contraste das cores das cascas velhas e novas. À medida que as finas camadas externas do tronco vão descascando, as novas aparecem, com cores mais brilhantes e chamativas. A camada mais nova de madeira é verde, e depois ela muda para roxo, vermelho e, por último, marrom. Isso acontece porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila, que torna a madeira verde. À medida que cada camada envelhece, vai perdendo clorofila e mudando de cor lentamente. Existe um deserto onde você pode encontrar lindas rosas feitas de cristais. Elas se formam quando partículas de areia ficam presas e se compactam durante a chuva. E a súbita mudança entre o clima úmido e seco do deserto acaba formando os cristais. Estes, por sua vez, formam uma série circular de placas achatadas, parecidas com pétalas de rosas. E o mais impressionante é que todo o processo de fabricação dessas rosas é 100% natural. Da próxima vez que for dar um mergulho no oceano, tome cuidado com as trombas d'água. Elas são tornados, só que feitas de água. Nos Estados Unidos, esse fenômeno maluco é mais comum no arquipélago de Florida Keys, no Golfo do México. As trombas d'água geralmente se formam durante tempestades, mas podem acontecer em águas totalmente calmas também. E surgem quando duas rajadas de vento, vindas de direções opostas, trombam uma na outra. A colisão faz o ar subir, arrastando a água. Veja só isto.
Parece uma floresta, né? Afinal, estamos vendo muitas árvores aqui. Bem, na verdade, elas fazem parte de uma única árvore gigante. Este é o Bosque Pando, que fica em Utah, nos Estados Unidos. Debaixo do chão, há uma rede de raízes que conecta todas as árvores de álamo. E são 47 mil delas. Tecnicamente, isso forma uma só gigantesca árvore. Ninguém sabe qual é a idade do local. Há quem diga que tem pelo menos 80 mil anos. Outros batem o pé afirmando que tem quase 1 milhão de anos. Escondido no estado de Nova York, existe um fogo misterioso que nunca se apaga. E o mais estranho é que fica atrás de uma cachoeira. A chama tem cerca de 20 centímetros de altura e fica acesa graças a um gás natural que vem do solo. As rochas ao redor da cachoeira a protegem, então ela quase nunca se apaga. Pense nos animais que conseguem subir em árvores. Temos macacos, bichos preguiças, koalas e as cabras. Peraí, como é que é? As cabras do Marrocos aprenderam a fazer isso para pegarem seu lanchinho preferido, a saborosa fruta do argan. E os fazendeiros adoram isso. Assim que são comidas pelas cabras, as amêndoas do argan passam pelo trato digestivo dos animais e os fazendeiros as coletam depois. Essas amêndoas são muito úteis. Assadas, moídas, amassadas ou prensadas, se transformam em óleo de argan. Sim, aquela coisa famosa e super cara que faz maravilhas nos cabelos. Agora entendi por que os fazendeiros ficam tão felizes. Olá! Uma pergunta rápida. Qual é a capital do Japão? Se você disse Tóquio, então acertou. Ok, Tóquio é uma das cidades mais modernas e coloridas do Japão, mas por mais de 1000 anos, Kyoto ocupou esse lugar. Sim, eu sei, os nomes são semelhantes. Mas, enquanto Tóquio é o centro futurista do Japão, Kyoto é uma das cidades mais tradicionais e históricas do país. É conhecida como a capital cultural do Japão. Vamos jogar um jogo de Identifique a Diferença. Aqui estão 2 fotos. A primeira é de Tóquio e a segunda é de Kyoto. Você consegue perceber qual é a principal diferença entre as duas? Mantenha esse pensamento por mais um segundo. Aqui estão mais 2 fotos. A primeira é de Asakusa, um bairro de Tóquio, enquanto a segunda é de Kyoto. O que você diria que é a principal diferença aqui? Provavelmente você pode adivinhar para onde estou indo. Se não conseguiu descobrir, vou explicar melhor. A principal diferença está nas cores. Se você já teve a chance de viajar um pouco, provavelmente notou como as cidades têm certos temas de cores. Por exemplo, Roma é terracota e Paris varia em tons de cinza e sépia. Observando essas imagens, é possível ver que Tóquio é brilhante, elétrica e até parece um pouco caótica. E Kyoto é monocromática e dá a impressão de ser mais calma e pacífica. É fascinante ver que o que causa essa distinção entre as duas cidades tem a ver com uma determinada lei paisagística. Olha só, em 2007, Kyoto aprovou uma nova lei que proíbe placas de rua coloridas. A lei também queria padronizar as construções em geral para fazer com que a cidade parecesse mais homogênea. Como Kyoto foi a capital do Japão por um longo período, ela foi construída usando a arquitetura e os princípios tradicionais do Feng Shui. É por isso que muitos dos edifícios têm o formato tradicional asiático, aquele com o teto curvo, como você vê no filme Mulan. Certamente, esse estilo está muito distante do que os arquitetos modernos estão fazendo atualmente. Se você der uma olhada em Tóquio, verá arranha-céus envidraçados em vez desses edifícios antigos. Mas tudo isso faz parte de um plano maior, colocado em ação por algo chamado Diretrizes de Paisagem de Miyako. O principal argumento da prefeitura para aprovar a lei foi que Kyoto estava perdendo sua paisagem única devido à modernização do Japão. Se Kyoto seguisse os passos de Tóquio e construísse enormes arranha-céus, os cidadãos perderiam a vista das 3 montanhas que cercam a cidade. E convenhamos, ninguém gostaria que isso acontecesse. Além disso, é bom poder ir a diferentes cidades do Japão e perceber que elas são únicas em seu próprio estilo. Se a lei da paisagem fosse aplicada em todo o Japão, não veríamos maravilhas arquitetônicas como a Tokyo Skytree e o edifício Asahi Flame. Dê uma olhada no distrito de Akihabara, em Tóquio. Ele é conhecido como um dos bairros mais modernos do Japão. Está repleto de tecnologia de ponta em cada esquina. E sim, também está repleto de placas por toda parte. Se compararmos com Kyoto após a aprovação da nova lei, a primeira coisa que teria de desaparecer seriam as placas nos telhados. E as luzes piscantes e móveis também são ilegais lá agora. Essa Starbucks de Kyoto também ilustra o que estou falando. Se você estivesse passeando pelas ruas bucólicas no interior de Kyoto, procurando um lugar para tomar um cappuccino, não veria essa cafeteria.
Acho que podemos concordar que o logotipo tradicional da Starbucks foi feito para chamar a atenção, com aquela criatura coroada em forma de sereia apoiada em um fundo bem verde. Em outros lugares do Japão, ele ainda se parece com isso. Mas em Kyoto, a marca foi além para respeitar as novas diretrizes e produziu esse lindo logotipo de madeira e uma plaquinha que diz que este prédio tem lattes. Sim, de fato. Há vários exemplos como esse. Em Kyoto, o 7-Eleven não tem suas tradicionais listras vermelhas, laranja e verdes. Seu logotipo foi alterado para preto e branco. Você pode achar que isso é sem graça, mas acho que podemos concordar em discordar. Ele parece perfeito quando se olha para os arredores. E o que dizer do McDonald's? A franquia de hambúrgueres mais famosa do mundo. Ela manteve seu logotipo amarelo, mas retirou o vermelho do fundo. Em termos da paleta de cores permitida, a lei usa o sistema de cores Munsell para determinar quais níveis de croma são aceitáveis. Normalmente, a versão desbotada de cores fortes como vermelho, preto, verde e assim por diante é aceita. Agora imagine se eles adotassem uma paleta de Wes Anderson. Com certeza, pareceria uma cidade de brinquedo. No início, os vendedores e lojistas se sentiram incomodados com a nova lei. Eles não entendiam por que tinham que mudar sua marca em nome de uma estética que a cidade estava tentando preservar. Mas com o tempo, eles não apenas aceitaram a nova lei, como também já podiam ver os benefícios dela para o sucesso de sua marca. Isso ajudou a transformar Kyoto em uma atração turística ainda maior. Os turistas se sentem como se estivessem viajando no tempo de certa forma. Alguns turistas até gostam de se vestir com kimonos tradicionais e andar por aí como geishas. O município também iniciou um sistema de prêmios para compensar as lojas e marcas que fizeram bem o dever de casa. É claro que a Starbucks camuflada ganhou um prêmio em 2018, assim como a Sagawa, uma importante empresa de entregas do Japão, em 2012. Não foram apenas as lojas que precisaram se ajustar às novas diretrizes. Coisas como máquinas de venda automática e agências de correio também precisaram ser atenuadas. Novamente, a ideia é tornar a cidade mais coerente visualmente, e elas certamente ajudam. O que acontece se você não seguir as regras? Bem, as pessoas que decidem ignorar a lei da paisagem podem passar até 1 ano na cadeia ou pagar uma multa enorme. Também podemos comparar as diferenças dentro da própria Kyoto. Ao redor do centro da cidade, a lei de paisagismo é menos rigorosa. Portanto, você encontrará edifícios mais altos e placas ainda maiores e mais coloridas. Mas, ao sair do centro e ir em direção a cidades menores no interior, a lei é muito mais rigorosa. Ela é especialmente rigorosa em torno dos locais que são patrimônio da Unesco. Caso você não saiba, há 17 patrimônios históricos em Kyoto. Sim, são muitos, mas é isso que torna Kyoto tão única. Bem-vindo ao bairro de Pontosho. Esse bairro é um bom exemplo de como a lei da paisagem mudou a disposição da cidade ao longo dos anos. O Pontosho é um beco bonito em Kyoto que se estende por vários quarteirões. Se você observar essa imagem do Google Street de 2009 e essa de 2023, verá diferenças claras. Para começar, a enorme placa na entrada do beco não existe mais. Assim como os fios pendurados no topo das lojas. A calçada foi refeita e as placas das grandes lojas desapareceram. Está muito mais limpo. À noite, o beco se transformou no local perfeito para um jantar atmosférico, já que sua legislação decidiu determinar o tipo de iluminação permitida no bairro. Essa é a aparência do beco à noite. Ei, você gostaria de comer um sushi? Não posso deixar de pensar que essa lei da paisagem contribuiu muito para a arquitetura minimalista do Japão. Embora imagens como essas, em Tóquio, estejam longe da ideia que temos dessa estética minimalista, Kyoto se encaixa perfeitamente nela. Que tal darmos uma olhada rápida no interior de um desses estabelecimentos? A Starbucks que mencionamos anteriormente também investiu na transformação local de seu design de interiores. É o primeiro Starbucks em que se pode tomar chá em um piso de tatame. Você pode se sentar com as pernas cruzadas, como muitos japoneses fazem, e desfrutar de uma deliciosa bebida quente. Devo dizer que gostei bastante da nova Kyoto. E você?